de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. As notícias. Jornal das Duas, com a edição do Miguel Videira. E Miguel, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde abriu um inquérito ao caso da morte de um homem ontem no Seixal. Há também pedidos de explicação por parte dos partidos representados na Assembleia da República para o atraso no socorro. O homem de 78 anos esteve mais de 3 horas à espera de assistência. O Chega quer ouvir a Ministra da Saúde na Assembleia da República, bem como o Presidente do INEM. É isso que anuncia Marta Silva. A deputada diz que a solução pode ter de passar pela saída de Ana Paula Martins do Governo. Devemos exigir de imediato uma solução e pode, sim, efetivamente passar pela demissão desta Ministra, porque já percebemos que há muita retórica, há muitos planos, há muitos grupos de trabalho, mas efetivamente ações concretas que sejam operacionais não estão a ocorrer. Também o PS quer explicações. Mariana Vieira de Silva, vice-presidente da bancada parlamentar do PS, revela que há uma explicação a dar por parte do presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica. O Partido Socialista vai chamar ao Parlamento o novo presidente do INEM para que ele explique em concreto e em detalhe aquilo que aconteceu ontem e espera que o Presidente do INEM possa dar todas as respostas quanto à capacidade de resposta do INEM e ao efeito das novas medidas de triagem e a sua eventual relação com este caso. Para a Iniciativa Liberal, por Mário Amorim Lopes, este episódio vem reforçar a necessidade da Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do INEM pedida pelos liberais. A Iniciativa Liberal tomou a decisão de requerer uma Comissão Parlamentar de inquérito sobre o funcionamento do INEM, não apenas durante a greve, mas do que vinha de antes e o que ainda hoje acontece, um ano depois, ou mais de um ano depois da greve. Claramente o INEM ainda não está a conseguir satisfazer aquilo que é a sua missão principal. Há preocupações também por parte do PCP. Paulo Santos, a deputada Paula Santos, quer ouvir a ministra Ana Paula Martins. Problemas que estão há muito identificados, que são conhecidos e a verdade é que não tiveram uma efetiva resposta por parte do Governo e são responsabilidades claras, naturalmente, por parte do Governo. E é nesse sentido que o PCP vai requerer a audição da Ministra da Saúde na Comissão de Saúde, exatamente para exigir respostas a estes problemas. Mais um pedido para ouvir a Ana Paula Martins, a Ministra da Saúde, no Parlamento sobre os problemas na assistência de doentes por parte do Instituto Nacional de Emergência Médica. Inês Sousa Real, deputada única do PAN, lembra as promessas dos partidos que integram a atual coligação de governo. O problema é claramente um problema político. O Governo tinha dito que até ao final do ano 2025 ia resolver os problemas da saúde em Portugal. Precisamos de uma vez por todas que o Governo deixe de brincar com a saúde dos portugueses. Não podemos continuar a ter decisões políticas que passam por cima daquilo que é muitas das vezes a competência técnica dos profissionais. Os pedidos de explicação dos vários partidos com assento parlamentar. E o presidente do INEM rejeita falhas no sistema de triagem. Explica que a espera deveu-se a retenção de macas de ambulâncias nos hospitais. Foi essa a explicação dada por Luís Mendes Cabral. A prioridade que foi definida foi exatamente a mesma prioridade que teria sido definida no sistema de prioridades que tínhamos anteriormente, ou seja, uma prioridade urgente. A resposta do INEM foi dada dentro daquilo que era o prazo que nós tínhamos expectável, de 60 minutos, ou seja, ao fim de 15 minutos fizemos a nossa primeira tentativa de ativação de meios. Infelizmente, e como tem sido notícia em todos os órgãos de comunicação social do país, há uma limitação muito significativa de ambulâncias, principalmente na margem sul, por via da retenção dessas ambulâncias nas unidades de saúde. O problema é este, a retenção das macas, já que o presidente do INEM sublinha que não há falta de meios no Instituto Nacional de Emergência Médica. O número é suficiente. De uma forma muito clara, nós definimos e temos um número para funcionamento em situação regular. No nosso fluxo habitual de chamadas de cerca das 4.500, tendo em conta que ia haver um pico de gripe, que é expectável todos os anos que haja este pico de gripe, foi definido um reforço do nosso dispositivo em cerca de 6 ambulâncias na margem sul. Se todas essas ambulâncias estiverem disponíveis, neste momento, para o fluxo de 5.500 chamadas, é o necessário por parte do INEM
para dar a resposta que nós precisamos. O problema são as macas e, por consequência, ambulâncias que ficam retidas nos hospitais. Este caso, Miguel, irrompeu campanha presidencial adentro. Sim, com Henrique Gouveia e Melo, por exemplo, a dizer que é preciso apurar responsabilidades. Nós não podemos continuamente falhar e acharmos que está tudo bem. Quem é que são responsáveis? Porquê é que falhou? Ninguém sabe. Já sabe porque é que falharam os aviões que estavam no chão quando precisámos deles nos últimos incêndios. Já Luís Marques Mendes considera que o Presidente da República tem uma palavra a dizer, deve forçar soluções. Eu quero ser um Presidente da República ativo, com ação, com iniciativa. E sendo Presidente da República, evidentemente que vou ter ação e iniciativa e, obviamente, que particularmente junto do Governo. E em algumas áreas essenciais a saúde é uma delas. António Filipe também comentou o caso para dizer que há um problema de financiamento. A candidata Catarina Martins falou há pouco sobre este caso e disse que o Governo corta primeiro e pensa depois. Acrescenta que Marcelo Rebelo de Sousa não tem ajudado, devia ser mais interventivo junto do Governo na procura de soluções. E continuamos a falar de presidenciais. Luís Marques Mendes está em Vendas Novas e acusa os adversários de quererem provocar instabilidade no país. Numa paragem para almoço, Marques Mendes afirma que é o único garante de estabilidade. O Miguel Viterbo Dias está a acompanhar a caravana de Marques Mendes, está agora aqui connosco em direto. Miguel, o candidato apoiado por PSD e CDS, responde assim às críticas dos adversários. Miguel Viterbo Dias, repórter do Observador. Julgo que agora sim, Miguel. Procura apontar para a frente, estava eu a dizer, na tentativa de mobilizar a base eleitoral da Aliança Democrática. Isso por si só bastará para garantir um lugar na segunda volta. Garantido esse lugar, depois logo se preocupa em alargar a base eleitoral. E é por isso que depois desse debate com todos os candidatos, Luís Marques Mendes, ainda antes de chegar aqui a Vendas Novas, onde está agora a almoçar numa das várias casas de bifanas típicas de Vendas Novas, ainda antes de aqui chegar, ainda em Setúbal, aproveitou para atirar a essa base eleitoral do PSD e do CDS para dizer que todos os outros candidatos vão provocar eleições de ano a ano. O Governo foi eleito pelos portugueses. A gente espera que governe bem, mas tem que governar 4 anos porque foi essa a decisão dos portugueses. E não é suposto um Presidente da República ser a oposição ao Governo. O que mais ouvi é o Presidente deve ser contra pesos e deve ser contra poder. Não, o Presidente da República não tem que ser nem amigo nem adversário do Governo, deve ser um árbitro, mas o que eu ontem vi é um conjunto de candidatos que só têm 2 preocupações, ou criar instabilidade ou criar dificuldades ao Governo. Um presidente que não deve ser oposição ao governo, defende Luís Marques Mendes, a pescar o olho a esses eleitores que deram vitória a Luís Montenegro não há muitos meses nas eleições legislativas. Num dos dias mais preenchidos da campanha, começou em Setúbal, paragem agora em Vendas Novas, segue ainda para Vila Viçosa e o dia termina em Évora, onde estarão presentes mais figuras do partido, o líder parlamentar Hugo Soares novamente e também a Ministra da Cultura, a Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes. Miguel Viterbo Dias com Luís Marques Mendes, que ao almoço serviu esta emenda, garante que o próprio Luís Marques Mendes é entre os candidatos à presidência da República, os 11 candidatos, aquele que melhor garante a estabilidade política no país. E João Coutinho de Figueiredo esteve em Pedrógão Grande a alertar para a prevenção dos incêndios que deve ser feita no inverno. E também criticou a falha da rede de emergência do Estado, a pretexto da morte por falta de uma ambulância. Mas Pedro Jorge Castro, agora aqui em direto, também houve espaço para política e para novos ataques a Marques Mendes. Pois é, aperta-se o cerco a Luís Marques Mendes da parte de João Coutinho de Figueiredo. Ele instado a comentar aquela cena mais tensa do debate de ontem entre Gouveia Melo e Marques Mendes, que acabou com as palavras ordinarice e ordinário, disse que viu com alguma tristeza que este tipo de dúvidas estejam a ser suscitadas nesta fase da campanha, e depois pôs-se ao serviço de Luís Montenegro, dizendo que não há aliado mais fiável para um governo que queira fazer reformas como ele na presidência da República. Vamos ouvir. Luís Marques Mendes quer ter o exclusivo do posicionamento do candidato e do potencial presidente com que o governo melhor conviveria. Eu não sei, depende do que o governo quer fazer da vida, mas se o governo está verdadeiramente interessado em fazer reformas, tem em mim um aliado muito mais fiável e muito mais persistente do que teria em qualquer outro.
Promete continuar intensa esta luta pelos eleitores da AD, entre Luís Marques Mendes e João Coutinho de Figueiredo, com o candidato eurodeputado e ex-presidente da Iniciativa Liberal, a querer marcar terreno e marcar território junto destes eleitores. Também falou, claro, sobre a polémica sobre esta tragédia da morte por falta de uma ambulância e da falha da rede de emergência do INEM. Diz que nem com aquilo que defende para a saúde, que não lhe passaria pela cabeça nunca que não houvesse uma rede de emergência e que essa rede não pode falhar. Ele diz que não é uma morte apenas, é mais uma morte, numa alusão aos casos anteriores de vítimas provocadas por falhas no atendimento. Também falou sobre esta polémica nova de hoje de Henrique Gouveia Melo e dos contratos que foram assinados com um conjunto de empresas. Ele diz que nunca assinaria nada sem investigar os corpos acionistas e fez isto tudo aqui em Pedrógão Grande, portanto está neste momento aqui junto ao memorial desenhado por Souto de Moura, que custou 1,5 milhão de euros. Diz João Coutinho de Figueiredo que tem pena que tenha sido investido este dinheiro nesta obra de arte e não na ajuda às populações, que entendeu que seria mais necessária se tivesse de escolher uma prioridade. Declarações de João Coutinho de Figueiredo, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, numa iniciativa de campanha acompanhada pelo jornalista do Observador Pedro Jorge Castro. A fechar, Miguel Videira, vamos a outros temas em destaque. Um petroleiro que saiu da Venezuela foi apreendido pelos Estados Unidos. A notícia avançada pela NBC News, que cita as autoridades norte-americanas, explica que o Marinera está agora sob custódia americana. Este petroleiro foi inicialmente perseguido pela Guarda Costeira dos Estados Unidos ao largo da Venezuela no mês passado. Agora o petroleiro, com bandeira russa, que escapou ao bloqueio na Venezuela, foi apreendido quando já estava em águas europeias. A Associação de Imprensa Estrangeira condena Israel pela recusa contínua de acesso livre de jornalistas a Gaza. Numa declaração divulgada há pouco, a Associação expressa profunda decepção com o governo israelita e promete apresentar já nos próximos dias uma resposta firme ao Supremo Tribunal. Desde o início da guerra, em outubro de 2023, que os jornalistas estrangeiros estão impedidos de entrar na faixa de Gaza. Fechamos com os números do desemprego. A taxa atingiu o valor mais baixo dos últimos 23 anos. Os dados revelados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística indicam que em novembro o valor da taxa de desemprego era de 5,7%, menos 0,9 pontos percentuais face ao mesmo mês em 2024. Notícia de fecho do Jornal das Duas.